Gênesis 1. Você que tem uma espada aí, abre em Gênesis 1. Versículo 26. Diz ali. Gênesis 1, 26 em diante. E disse Deus. Quantos deuses? Quantos deuses? Um. E disse Deus. Um Deus, amém? E ele disse, façamos. Está assim na tua Bíblia? É um Deus só? É um. Você tem razão, ele é um. Ele é um Deus família. Façamos, ele está falando com o Filho e com o Espírito Santo. Eles formam uma família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, amém? Dá para fazer uma pessoa parecida com eles, no plural, com eles. Não dá. Por isso aí no final, no versículo 27, diz, criou pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou dois. Ele criou na verdade uma família e é Deus, uma família criando uma família. Homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher para homem se juntar com mulher e mulher se juntar com homem. E ter filho. E fazerem uma família. E serem fecundos e multiplicarem-se. E colonizarem o planeta. Amém? Deus não nos deixa espaço para homem se juntar com homem, nem mulher com mulher. Ele fez Deus algo, a imagem e semelhança dele, que é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, tudo no plural. Façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tudo no plural. Para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, devemos ser fecundos, família. Família. Por isso ele criou homem e mulher. E Deus criou o terroso, é o original. Nós íamos habitar na terra. E aí a palavra de Deus diz, e Deus criou o terroso. Essa é a tradução. Homem e mulher os criou. Quantos sabem que sem um traje espacial, fora da nossa atmosfera, você não sobrevive? Não é verdade? Sem um traje espacial adequado, saiu da terra, morre. Deus, sabedor disso, antes de mais nada, ele resolveu fazer para nós um traje espacial. E fez. Pegou da onde nós íamos morar, na terra, tomou terra e soprou na terra e fez um traje espacial para nós. Um boneco de barro, um corpo. O traje espacial foi chamado corpo. E Deus soprou nesse traje espacial algo do céu. Ele te enviou para morar nesse traje espacial próprio para você habitar neste planeta. Por isso foi feito de pó da terra. Se fôssemos morar na lua, ele teria feito de nós um traje espacial lunar. Mas nós somos o terroso. É assim que a Bíblia chama o homem criado. Mas nós não fomos, o nosso traje espacial não somos nós. Ele é só o traje. Ele é só o corpo. Diga para o teu vizinho, você achou que você tinha vindo da terra? Você veio do céu, diga para ele. Deus te enviou aqui. Deus te mandou para esse lugar. E para você sobreviver aqui, ele fez um traje espacial para você viver aqui.
próprio para este ambiente, que respira o ar que tem aqui, que toma da água que tem aqui. Você é um ET. Você não é da terra. Você veio do céu, da parte de Deus. E a palavra de Deus diz que quando você morrer, o corpo volta ao pó. O corpo volta à terra, ao pó. E o espírito volta a Deus, que o deu. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Então Deus nos enviou do céu para cá. E nos enfiou aqui nesse corpício com um pouco de picanha. Aleluia! Para a gente sobreviver aqui, no nosso ambiente. Para que Ele mandou? Para quê? Porque Deus, no céu, resolveu colonizar a terra. E aí Ele disse, vamos colonizar esse planeta. Vamos fazer a terra parecida com o céu. Amém? Diga para o teu vizinho aí, você é um colonizador. Você está aqui com um propósito celestial. Você não é daqui, você é colono aqui. Aleluia. Deus quis fazer a terra uma colônia do céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Quem já orou isso? Quem já orou isso mais de 100 vezes? Quem já orou isso mais de 500 vezes? Quem já orou isso mais de 1000 vezes? Venha a nós o teu reino. Essa é a oração que Jesus ensinou a gente a fazer. Por quê? Porque ele já sabia do plano. Ele estava lá quando Deus disse, façamos o homem. Ele estava falando com ele. Jesus estava lá falando com o Pai. Façamos o homem à nossa imagem. Jesus era participante na reunião. Ele estava lá. E aí, ele nos ensina a orar. E ele sabe que o plano é colonizar o planeta. E Deus nos enviou para cá e nos colocou nesse traje espacial chamado corpo para a gente colonizar essa terra e para fazer a terra uma expressão do reino dos céus. Amém? O projeto de Deus é que você viva uma vida celestial. E se você está vivendo uma vida terrena, você está errado. Você tem que mudar. A tua vida tem que ser celestial e não terrena. E aí o homem, nós sabemos bem disso, né? Nós fomos colonizados por Portugal. Lembram disso, né? Como colônia de Portugal, nós adquirimos os costumes, a cultura, a alimentação, a arquitetura, as artes, enfim, a cultura toda portuguesa. Quantos gostam de bacalhau? Aleluia. Eu também tenho passaporte português. Eu sou português, 4 avós portugueses. Português puro. Se eu falar alguma besteira, você guarda para você, não me conta a piada. Em nome de Jesus. Deixa que as piadas de português conto eu. Uma vez eu entrei no boteco do Alcindo e falei para ele, eu vim contar uma piada. E ele falou, mas rapaz, aqui nós somos tudo português. Eu falei, não, eu conto umas 4, 5 vezes, não tem problema. Oh, Jesus. Fomos colonizados por Portugal. Comida segundo a tradição portuguesa, arquitetura, cidades que têm patrimônio tombado de arquitetura conforme a colônia e etc. Portugal tinha um rei e o rei designa um governador para vir e estar na colônia. E o governador fala em nome do rei. Amém? Deus quis fazer desse planeta uma colônia do céu. Ele montou um traje espacial chamado corpo, nos enviou e soprou no traje espacial. E nós nos tornamos alma vivente. E estamos aqui no corpo. Viemos do céu, enviados por Deus. E Ele nos deu do seu espírito. Soprou o seu fôlego, o seu hálito do seu espírito em nós. E nós vivemos. O Espírito de Deus estava aqui.
E o Espírito de Deus era o que falava em nome do rei. O Espírito de Deus era o governador que Deus enviou para a colônia, para inspirar, para instruir os colonizadores, eu e você, Adão e Eva, lá atrás na criação. Façamos o homem, fez homem e mulher, e aí ele deu uma série de instruções a eles, e disse: dominem, né? Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Diga para o seu vizinho: Deus não me mandou dominar sobre você. Deus mandou que nós dominemos sobre a criação, sobre os animais, os peixes, tudo que foi criado. Não uns dominarem os outros. Amém? Não é para alguém se estabelecer e dominar o resto dos homens. Não. Nós homens temos que dominar sobre tudo que foi criado para nós. Aleluia. Colonizar. Chegou um momento em que a colônia Brasil quis se libertar do reino de Portugal. E declarou o quê? Independência ou morte. Né? E aí quebrou-se o vínculo com o rei de Portugal. E o governo que estava estabelecido aqui deveria ser retirado e ser estabelecido um novo governo. É assim que se faz. O governo já não mais está ligado com o rei. E já não somos mais colônia. E nós agora temos que ter a nossa própria lei, nossos próprios costumes, a nossa cultura, as nossas artes, a nossa arquitetura. E o Brasil, depois da sua independência, ele começou a formar uma coisa muito miscigenada, misturada, gente de tudo quanto é lugar, todas as línguas, povos, raças, cores, todo mundo. E isso é estratégia de Deus. Sabe para quê? Para que hoje todas as portas no mundo inteiro estejam abertas aos brasileiros, porque nós somos uma misturada. Uma mistureca, eu não vou falar uma mistureca não, mistureca seria pejorativo. Nós somos uma mistura divina, de tudo quanto é tipo, né? Tem aqui no Brasil, japonesa casada com negão, e índio casado com um alemão, e por aí vai. Não tem? Tem ou não tem? Aleluia. Nascem uns mestiços lindos, autênticos, brasileiros, de Deus. Portas abertas no mundo inteiro. Mas o Brasil deu seu grito de independência ou morte e se afastou do governo de Portugal. O homem que Deus colocou na terra para colonizar esse planeta, um dia deu seu grito: independência ou morte, para Deus. E o que aconteceu? Morreu, não ficou independente, morreu. Morreu. Independência de Deus é morte. Independência é morte. Morreu. E mais adiante Deus diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E agora os anos do homem serão 120. Tirou o espírito do homem, porque o espírito era o governador da colônia, e o homem deu seu grito de independência e disse: deixa que a gente governa. Senhor, o que nós fizemos com Deus foi: Senhor, Deus, aqui quem manda somos nós. Obrigado, valeu, você me mandou, agora deixa para mim. E se tornou independente. E primeiro ato do governo do homem, independente de Deus, foi Caim matar Abel, o seu irmão. Começamos bem. Foi uma beleza. Livres do rei, nós tentamos estabelecer nossa própria maneira de governar, e isso nos trouxe para começar morte, que é o que é mesmo. A independência de Deus é morte. Mas o projeto de Deus de nos formar o nosso corpo, esse traje espacial, e nos colocar dentro dele para colonizar este planeta e fazer esse planeta parecidíssimo com o céu, esse projeto não foi abortado. Depois do grito de independência do homem,
Deus está restaurando e restaurando e restaurando e restaurando. Deus é craque em restauração e Ele está trabalhando até hoje para restaurar e para outra vez fazer com que este planeta seja colonizado e aqui seja uma expressão do reino dos céus. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Você abriu tua Bíblia? Então vamos mais adiante agora. Convido você a abrir em Mateus 4:11. Mateus 4:11. Diz: então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Era Jesus no deserto. Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Até aqui. Arrependei-vos, metanoia, mudança de maneira de pensar. Arrependei-vos, metanoia, mudança na maneira de pensar. Por quê? Porque nós temos que arrepender, mudar a maneira de pensar, porque é chegado a vós o reino dos céus. Agora o reino dos céus será estabelecido. O primeiro projeto com o primeiro Adão deu para trás, se tornou independente e enfiou os pés pelas mãos. Mas agora o rei enviou o seu filho, e ele, que é um com o filho, se fez homem. Para você ter autoridade sobre esta terra, você tem que estar num corpo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele confiou aos filhos dos homens. Para atuar aqui, para colonizar, Ele enviou homens. E para você ter autoridade de colonizador, para transformar as coisas, para estabelecer o reino de Deus, você tem que ter nascido de mulher. Você tem que ter saído do ventre. Você tem que ter sido um bebê. Você tem que ter sido gerado aqui homem. Jesus foi feito homem. Nasceu aqui, entrou pela porta. Ele diz: eu entro pela porta. O diabo, o ladrão, ele pula a cerca do aprisco, ele cai na terra. Jesus entrou na terra pela porta, quer dizer, um ventre. Ele se tornou bebê, cresceu, foi feito homem, tinha um corpo. E com um corpo, ele pode atuar na terra. Amém? E ele, como é o rei, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é o rei, ele chega e anuncia: é chegado a vós o reino dos céus. Estou aqui, eu sou o rei. É chegado a vós o reino dos céus. Muda a tua maneira de agir, muda a tua maneira de pensar. Metanoia, arrependei-vos. Vai chegar agora o reino. Agora o que vai acontecer é não mais a mesma língua, não mais as mesmas vestes, não mais a mesma cultura, as mesmas artes, não mais o que estava estabelecido agora, conforme o reino dos céus. Isso vai ser estabelecido. É chegado a vós o reino. Tu, eu aqui, o rei. Amém? Deus começa a pregar desse jeito. Aleluia. E aí ele vai. E em determinado momento, ele pergunta para os seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: Pedrão, yes! Não foi sangue nem carne que te revelou isso, Pedro. Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Tu és o Cristo. O Cristo é o Messias, é o ungido, o rei, o autorizado, aquele que tem autoridade. O Messias, o ungido, o Cristo, o rei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus toma essa afirmação e diz assim: Simão, pois eu te digo que tu és Petros, mas sobre essa pedra edificarei a minha eclésia. Simão, você é Petros, lasca de pedra, pedrinha, no grego, Petros, lasca de pedra, Petrus, lasquinha de pedra. Simão, pois eu também te digo, você é uma lasquinha de pedra, mas sobre essa pedra, essa rocha, sobre essa rocha, qual rocha? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso é a rocha. Tu és o Cristo, ungido, o Rei, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha edificarei a minha eclésia. Agora presta atenção. A palavra eclésia tem sido traduzida igreja. Mas a palavra eclésia quer dizer uma assembleia para fora. Assembleia dos enviados. Uma assembleia dos enviados. Vamos entender eclésia? Cada rei que ia estabelecer o seu reino no lugar do antigo rei, cada rei que ia agora tomar o trono no lugar do seu antecessor, ele se cercava de um grupo de congressistas, de uma assembleia de pessoas, um grupo especial, embaixadores, congressistas, que tinham a missão de acompanhar o rei, de entender o seu coração, sua maneira de pensar, de entender a cultura do rei, de entender quais os caminhos que o rei queria seguir e de transformar o coração do rei, a cultura do rei, todas as maneiras do rei em leis no reino. Então a eclésia é um grupo de congressistas, que foi chamado igreja, é um alto comando governamental que cada rei tinha ao seu lado para fazer conhecidas as suas ideias, transformadas em lei no reino. E Jesus está dizendo: tu és uma pedrinha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha eclésia. Os meus congressistas, os meus embaixadores, eles vão estar comigo, vão absorver do que é meu, do meu coração, do meu pensar, da minha cultura, e eles é que vão esparramar isso, eles vão proclamar isso no reino, eles vão estabelecer isso, e aí o planeta, o reino, será uma colônia dos céus. Por isso, quando vós orais, dizeis: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui em São Paulo, como ela é feita no céu. Diga aí para o teu vizinho: você tem que se vestir melhor. Diga para ele: compra uma roupa de embaixador. Deus te provê. Presta atenção. Quando você se alista para embaixador do reino dos céus, quem paga é o governo. Viu? É só ir comprar. Não estou te estimulando a passar cheque sem fundo. Não é isso. Mas o embaixador, ele é sustentado fora da sua terra. E quando você é mandado para longe do reino, lá do céu, aqui para a terra, teu salário dobra, triplica. Sabem disso, né? Quando um embaixador é mandado do Brasil para o Chile, o salário dobra. Mas se o embaixador é mandado do Brasil para a Arábia, o salário triplica. E se for para o Iraque, o salário quintuplica. E nós, embaixadores do céu, fomos enviados para a terra. É muito pior do que ir para o Irã, do que ir para a Coreia do Norte. É muito pior descer do céu e vir para a terra. Nosso salário tem que ser multiplicado. Todos os nossos gastos, as nossas despesas são bancadas pelo rei. Uou! E ele nos colocou aqui, e Jesus agora diz: agora é chegado o reino dos céus. Agora,
eu edificarei a minha eclésia, os meus embaixadores, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De sorte que igreja não é virmos celebrar o culto e voltar para casa semana a semana. Igreja é nós alterarmos as circunstâncias do ambiente em que nós vivemos 24 horas, o tempo todo. Estou aqui para proclamar e declarar a todos vocês que estão aqui ao meu redor sobre o Rei. E proclamar o Rei. E agora Jesus vai embora. Ele vai embora. Fez o que tinha que fazer. Tinha mais uma última coisa que ele tinha que fazer aqui. Uma última coisa. Ele chamou os seus discípulos e soprou sobre eles. Soprou o quê? O governador. De novo. O governador prometido. Eu vou para o Pai, mas Ele enviará outro Consolador. Enviou o Espírito Santo, que estava lá no Éden, em Adão, governador, que estava na colônia, para que os homens, liderados por esse governador, colonizassem o planeta. Agora Jesus está indo embora, o rei vai se ausentar. O rei vai se ausentar, vai construir uma recâmara nupcial para nós. Amém? O rei vai se ausentar. E ele sopra de novo sobre os seus discípulos. Recebam o Espírito. E dos 500 que ele tinha ministrado, 120 deram atenção a ele. E 120 receberam do Espírito. Dos 500 discípulos que foram instruídos, 120 perseveravam 10 dias. E o Espírito veio sobre os 120. E eles foram cheios do governador. Para quê? Recolonizar tudo de novo. Vamos recolonizar agora. Aleluia. E como é que a gente faz para recolonizar? Vocês estão em Mateus 4? Está com o dedinho aí? Versículo 23. Esse é o exemplo de Cristo. Mateus 4, 23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, a boa nova do reino. A boa nova não era Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou e ele tem vida eterna. É isso que você tem pregado? Não é isso que Jesus mandou pregar. Isso você pode pregar e é bom. E as pessoas devem ser levadas à presença do rei e entenderem a obra do rei. Mas o que Jesus mandou pregar foi o reino. É chegado a vós o reino. Quer dizer o quê? Muda a tua maneira de pensar. Para agora. Você tem que mudar. Agora tem um rei novo. E agora o governador vai te ajudar. Ele deu o exemplo e diz: pregando o evangelho do reino e o que mais? Curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, e endemoninhados, e lunáticos, e os paralíticos, e ele os curou. Aleluia. Jesus fez isso porque ele tinha um traje espacial para viver aqui, autorizado por Deus. Um corpo. Diga para o teu vizinho, um corpo. E aí o diabo viu Jesus morrer na cruz e disse: agora eu peguei. Não tem mais corpo. Saiu do corpo. Agora eu peguei. Agora não vai fazer mais nada. Tudo isso que ele saía fazendo, não vai mais fazer. Peguei ele. Não tem mais corpo. Está desautorizado. É como se Jesus fosse uma grande rocha. Ele é uma rocha, é o que a palavra diz a respeito dele. E explodisse. E se transformasse em um monte de lascas de pedra. Pedrinhas. Como Pedro, que é uma lasca de pedra. Cada um de nós é uma lasca de pedra. E cada um de nós tem um perfeito lugar de encaixe nessa rocha. Nós nos encaixamos bonitinho no corpo de Cristo.
no lugar aonde só pertence a nós. Não somos tijolos quadrados, somos lascas de pedra. Se tirar uma do lugar, a coisa não encaixa. É um quebra-cabeça tridimensional, uma rocha que explode em lascas de pedra. E ela deve voltar o filme em câmera lenta. E cada um entra no seu devido lugar de encaixe e forma o corpo de Cristo. De sorte que o diabo passou vergonha de novo. Ele disse, agora ele não tem mais corpo. Eu o matei e ele subiu ao céu, acabou o corpo. Mas o corpo de Cristo está na terra. E ele agora tem milhões e milhões de pessoas em todo o mundo que são corpo de Cristo. E por isso ele diz, obras maiores do que eu vós fareis. Estão espalhados, esparramados. E ele vai para o Pai. Mas o corpo de Cristo está na terra. Eu e você. Autorizado. E para o corpo de Cristo, qual é a ordem? Mateus, capítulo 10, versículo 7. Mateus 10, 7. Qual é a ordem? E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Quanto custou? Nada, recebemos de graça. Vida, cura, recebemos libertação, tudo grátis. Devemos dar de graça. Amém? Amém? Não é para cobrar, é para dar de graça. O rei venceu, tomou a autoridade e deu para nós de novo. E diz, vamos recolonizar o planeta. Vocês são minha eclésia, meus congressistas. Agora promulguem o meu coração no reino. Vamos estabelecer o reino, recolonizar o planeta. Com os costumes do céu, a linguagem do céu. Trocou as nossas línguas. Agora falamos línguas estranhas. Quem fala língua estranha aqui? Língua do céu. Sacode o braço aí e celebra. Aleluia. Aleluia. Trocou nossas línguas, nossa cultura tem que ser mudada, nossa maneira de vestir. Nós temos que agora entender que estamos destinados a vestes talares, como diz a palavra. E nós vamos andar em santidade e somos pedras vivas, com um perfeito lugar de encaixe. E o que é que Deus quer de nós? Vão, curem os enfermos, levantem os mortos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Da primeira vez, quando ele colocou o homem na terra e pôs o seu espírito no homem e disse guarda, cuida, guarda, já tinha demônio e tinha que expulsá-los. É o rei dizendo, vamos fazer uma limpeza nessa colônia, isso daqui estava ruim, nós vamos reformar. Não deu certo, e agora Jesus volta e diz, tem que reformar outra vez, vamos pôr tudo abaixo. Na verdade, irmãos, isso coincide com o rei ter ido preparar lugar para vir buscar a nós, sua noiva. E depois que nós formos para a casa do Pai e casarmos com o rei, isto vai ser reformado e nós vamos voltar para reinar com ele nesta casa, terra, aqui, 1000 anos, reinando com Cristo. E o que ele está propondo para nós é que a gente já comece o processo de reforma. Expulsa demônio. Na minha colônia não tem mais que ter demônio, Vamos transformar a terra outra vez numa colônia dos céus. E vai ser, venha a nós o teu reino, e a vontade de Deus seja feita aqui como ela é feita nos céus. Isso não inclui demônio, não inclui enfermidade, não inclui lepra, não inclui pecado,
temos que limpar isso aqui. E ele me pôs e te pôs aqui para a gente ser trabalhador, colono. Preparou todo esse ambiente, plantou uma cerca, construiu uma torre, nos colocou aqui como lavradores nesta terra, né? Para nós explorarmos e fazermos crescer e dar lucro. Então hoje, meus amados, só tem um jeito de nós recolonizarmos o planeta, obedecendo a instrução do Senhor, do nosso Rei, que é curai enfermos. Leram aí? Mateus 10, 7. Pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça, sem cobrar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Estão prontos? Toda quarta-feira, nós conectamos o corpo de Cristo aqui nesse lugar. Põe lá um tecladinho para mim, Caio. A cada quarta-feira, reunião de oração, a gente conecta o corpo de Cristo aqui, porque o corpo de Cristo, no corpo de Cristo, flui virtude. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela foi correndo para tocar o corpo de Cristo. E quando ela tocou o corpo de Cristo, ela foi curada do fluxo de sangue. Ela tinha gasto todas as suas economias e não tinha dado em nada. E ela disse, se eu somente for e tocar no corpo de Cristo, eu serei curada. Porque tocou nele. Jesus disse, alguém me tocou. E ele estava como que no metrô às 6 horas da tarde, na estação Sé. Uma multidão o apertava, diz a palavra. Estação da Sé, às 6 horas da tarde. Uma multidão o apertava. E ele declara, alguém me tocou. E todo mundo fica, né? Que é isso, homem? Como alguém te tocou? Tem 50 caras grudados em você. Eu senti fluir virtude de mim. Do corpo de Cristo flui virtude. Então agora, ontem, sábado, para 3.000 pessoas, eu conectei o corpo de Cristo para fluir virtude, para que o milagre alcançasse aqueles que precisam dele, todo tipo de milagre, não só no corpo, na saúde, mas em tudo, nos relacionamentos, nas finanças, na economia, enfim, também na tua saúde e em tudo que você possa imaginar que você tem de necessidade. Deus nos mandou reformar esse planeta e transformá-lo numa colônia. E eu e você temos que fazer esse trabalho. E a glória tem que ser dele. E quando conectamos o corpo de Cristo para que flua virtude, a glória é dele. O corpo de Cristo está integral. E a glória é dele. Para hoje, Deus me deu uma instrução clara. Não para mim, mas para alguém que ouviu de Deus. E nós não vamos conectar todo mundo aqui hoje. Quarta-feira provavelmente vamos. Nós temos feito assim. Deus vai mudar a nossa maneira de ser igreja aqui. O líder de louvor ontem, tremendo, virou para mim e disse, apóstolo, eu sei que o senhor é um homem de autoridade, mas Deus, enquanto adorávamos, me deu uma palavra para entregar para o senhor, eu posso? Falei, pô. Eu já tinha chorado tudo que eu podia e perdi até a voz para ministrar essas 3.000 pessoas. E ele me disse, tudo isso que você está fazendo aqui e todo
esse sobrenatural e todo o milagre que você tem buscado, Deus vai fazer acontecer lá na sua congregação. Vai ser um novo tempo, um novo mover. Eu estou trazendo coisas e trouxe aí agora de Porto Rico, como vocês ouviram, uns negócios malucos, que pode ser que gente aqui fique aterrorizada e queira fugir, porque é louco, parece mágica, mas não é. É só o sobrenatural de Deus. E nós trouxemos o sobrenatural de Deus para você hoje. Nós vamos cumprir a palavra que o Senhor deu para nós. Ele soprou outra vez o governador dentro de nós, o Espírito Santo, para que a gente ponha em prática a sua obra e mude o lugar onde a gente mora. Isso aqui vai ser uma colônia do céu. A comunhão cristã vai promover todas as transformações, as alterações necessárias para que o governador governe com todo o poder. O governador governará sobre nós com todo o poder. E o que ele mandou a gente fazer é anuncia que o reino dos céus é chegado. E com poder, vão, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Para hoje, nós vamos fazer isso com 3 pessoas ministrando uma pessoa. 3 pessoas ministrando uma pessoa. Então eu gostaria que você que precisa ser curado, liberto, você que precisa do Espírito Santo, viesse aqui à frente. Você pode subir aqui em cima.